Pessoal, aula de número 49, correção das atividades do primeiro ciclo, com exceção das 2 semanas do PET, que eu já pedi para vocês fazerem. Se caso tiver um PET, né, porque eu estou fazendo isso aqui antes de ver o PET do terceiro bimestre, tá? Módulo 9, aquele sobre o churrasco com os inimigos, né? Ou aquele com o churrasco com os inimigos. Não lembro exatamente qual é o nome, mas o nome é o de menos nesse processo. Então, a aula 43, a gente falou sobre o nosso objeto de estudo 1. E eu pedi para vocês, como fala, preencherem esse quadro, tá? Então, eu queria que vocês colocassem aí o que, onde e quando. Então, aqui a gente tem a resposta correta aí. Então, o que a gente estudou? O modo de vida dos tupis, ou o modo de vida tupi, certo? Onde? Lá no Pindorama, que corresponde hoje ao que seria boa parte do litoral brasileiro. E quando? No ano de 1499. Então, se vocês prestarem atenção, o que mais vai mudar nos nossos próximos objetos de estudo vai ser o que e o quando, porque geralmente o onde vai ser em algum lugar do Brasil, tá? Coloquei 1499 como uma forma simbólica de sinalizar que a nossa história não começa no ano de 1500 também. Modo de vida tupi. O que eu queria que vocês pegassem nesse aspecto aqui? Primeiro, a aldeia, né, que era a maior unidade política dos tupis. Eles não tinham reino, eles não tinham cidade-estado, era a aldeia, que era a maior cidade, que era a maior unidade política que eles tinham. Eu também queria que vocês colocassem esse aspecto aqui, ó, que é a aldeia. Depois da aldeia a gente tinha um conjunto de aldeias que formava a tribo, depois um conjunto de tribos formava um povo, e um conjunto de povos diferentes que falavam línguas parecidas, formavam um grupo linguístico. A aldeia, por sua vez, ela era composta por 4 ou 8 malocas, pelo pátio e pela paliçada, que era uma cerca de madeira para proteger a aldeia. A população variava aí de 15 é boa, né? De 500 a 3.000 pessoas, e dentro de cada casa tinha um chefe que era chamado de principal, e esses chefes, esses principais juntos, eles tomavam decisões a respeito da ordem e da organização dentro de uma aldeia. Em relação à economia, eu coloquei essas informações aqui como relevantes a respeito dos indígenas. Eles tinham uma economia de subsistência, ou seja, eles plantavam aquilo que eles precisavam e eles plantavam tudo aquilo que eles precisavam. Eles faziam tudo aquilo que eles precisavam, melhor dizer, né? Porque eles não apenas plantavam, mas a aldeia, eles não faziam para vender e eles não compravam de outras aldeias. É isso que eu quero dizer com economia de subsistência autossuficiente. Por sua vez, eles tinham algumas atividades, como a caça, a pesca, certo? A coleta tanto de frutas quanto de crustáceos, o artesanato, que eles precisavam de alguns utensílios, algumas ferramentas, e praticavam uma agricultura bastante rudimentar. Eles não desenvolviam tanto a agricultura e não desenvolveram a pecuária. E a posse da terra era coletiva, ou seja, eles não achavam que a terra pertencia a uma pessoa em específico. E em relação à produção artesanal, eles faziam canoas, arcos e flechas, cestos, vasos e urnas funerárias. Isso é a questão econômica. Se vocês escreveram isso daí, tá bom. Em relação às questões da sociedade, primeira coisa, divisão sexual e etária das tarefas, ou seja, homem faz uma coisa, mulher faz outra, crianças até 5 anos não trabalham e velhos também exercem funções de aconselhamento, e os adultos que de fato trabalham. A família era coletiva, ou seja, morava-se além de pai, mãe e filho ali bonitinho, né, como a gente pode pensar que existia, morava o tio, a avó, sobrinho, neto, eles tinham várias configurações de casamento e predomínio da sociedade matrilinear, ou seja, a família da mãe, o lado da mãe era considerado mais importante do que o lado do pai, que é o inverso do que era a nossa sociedade até bem pouco tempo, e que o nome era todo dado do lado, a importância era toda dada do lado da família do homem. Eles tinham a couvagem, né, que era a espécie de licença paternidade dos pais após o nascimento de uma criança, e como eu falei para vocês, eles tinham uma grande diversidade de casamentos, ou seja, tinha casamento monogâmico, um homem e uma mulher, tinha casamento poligâmico, um homem com várias mulheres, ou várias mulheres com um homem, ou tinha também casamento grupal, vários homens com várias mulheres se casavam.
E na questão da cultura, eu coloquei esses 4 aspectos aqui dos indígenas. A guerra para eles, que era uma guerra que tinha uma função vingativa, não era uma guerra para conquistar território, não era uma guerra para conquistar riquezas, mas era uma guerra para vingar os parentes mortos que haviam sido assassinados pela aldeia inimiga. Eles também realizavam a antropofagia, que é aquele ritual de consumo de carne humana para absorver as características do indígena devorado. Eles tinham uma religião interpretativa dos fenômenos da natureza. Eles olhavam para os fenômenos da natureza, o raio, a chuva, o rio, e eles tentavam interpretar, eles usavam uma religião para interpretar, porque eles acreditavam que existiam espíritos que eram responsáveis por fazer a natureza se manifestar. Tá? Então, se vocês colocaram essas informações, ou informações nesse sentido, já é o suficiente para mim. Aí na aula 44, que era atividade complementar 1, eu pedi para vocês colocarem algumas informações, né? Sobre os indígenas do atual território brasileiro, em 1499, cite seu número populacional. Quantos indígenas que existiam por aqui, tá? Não tem um número certo, mas naquela época a gente tinha de 3 a 5 milhões de pessoas, muita gente. Se a gente for pensar que hoje os indígenas não chegam a 1 milhão e que naquela época, em 1499, não tinha um brasileiro e hoje tem mais de 200 e tem só quase 1 milhão de indígenas, a gente vê o que aconteceu com a população indígena e o que aconteceu com a população brasileira. Enquanto uma aumentou gigantescamente, a outra entrou num declínio gigantesco. A quantidade de línguas faladas, aproximadamente 130 línguas, 1.300 línguas eram faladas pelos mais de 1.000 povos que viviam aqui no Brasil. E essas línguas, elas eram agrupadas, né, em troncos, em vários troncos linguísticos. E 1500 ou 1499, porque de um ano para o outro não mudou tanto assim, quais eram os 4 principais troncos linguísticos, ou seja, as 4 principais famílias de línguas que tinham aqui no Brasil. Eram os Tupi, os Macro-G, os Aruac e os Caraíba. A forma de escrever com K, com Q, aqui não tem tanta diferença, tá? Já a questão número 3, estava pedindo para vocês citarem o que uma aldeia tupi produzia no ano de 1499. Então, produzia mandioca, né, cultivava mandioca, batata doce, inhame, abóbora, batata doce, entre outras coisas. E o que eles coletavam nesse mesmo ano? Eles coletavam frutos, e também coletavam crustáceos. Coletavam frutos e crustáceos. O que mais que eles coletavam? O que eles confeccionavam aí no ano de 1499? Bem, gente, eles produziam artesanalmente canoas, arcos e flechas, redes, cestos, vasos e urnas funerárias. Como eu falei para vocês, a economia era autossuficiente. Então, eles iam fazendo aquilo que eles precisavam para facilitar o dia a dia deles. Gente, aqui tá D, E e F porque deu um probleminha aqui com essa questão aqui, ó. Mas é ABC, tá? É ABCD, ABCD. O que se quer dizer quando se usa a palavra índio? Gente, índio é um apelido que é um apelido não, né? Vou trocar essa resposta aqui, que ficou meio estranho, né? É fruto. É resultado, né? Fica mais bonito. É resultado de um engano de Colombo que achou, né, que pensou ter chego às Índias. E passou a se referir aos habitantes da América de índios. Já a palavra indígena, gente, significa aquele que pertence ao lugar, que é originário ou original do lugar. Uma palavra um pouco menos agressiva para se referir. A gente tem que começar a evitar de usar a palavra
índio, né? Porque nem os índios usavam a palavra índio no começo. Porque não existia Estado entre os tupis. Essa aqui deve ter dado um pouquinho de trabalho para vocês lembrarem, mas agora que eu vou falar a resposta certa, vocês vão ver qual é. Porque não existia um poder centralizado, ou seja, exercido por um rei ou alguém encarregado exclusivamente de dar ordens aos demais. A gente viu que tinha os principais, mas os principais, eles eram pessoas ali que apenas exerciam uma chefia em conjunto com outras, mas eles não viviam apenas para isso. O que significa dizer que muitas sociedades indígenas eram matrilineares. Isso aí eu falei na explicação e acabei de falar na hora de preencher o quadro novamente. Significa que a criança, ao nascer, recebia um nome que a ligava à família de sua mãe, principalmente em relação à do seu pai. Tá? Sobre alguns aspectos dos tupis, cite um direito dos guerreiros. Então, todo guerreiro que se destacava muito, ele tinha direito a ter uma esposa. Esqueci de falar isso lá no mais de uma esposa. Esqueci de falar isso na hora lá dos casamentos, né? Durante a explicação, e só agora me ocorreu que eu não tinha falado sobre isso. Tá? Então, o guerreiro que se destacava muito, ele poderia realizar um casamento poligâmico, ele receberia o direito, não era um auê, gente, igual vocês estão pensando, né? Todo mundo casava com todo mundo. Existiam regras também para um casamento monogâmico, para um casamento poligâmico e para um casamento grupal, tá? Não é um oba-oba, ai meu Deus, olha só que povo safado. Não, não é bem assim. Toda a sociedade, ela possui regras, senão ela não funciona. E o que era a couvade, né? A couvade era uma época de resguardo do pai após o nascimento da criança. Ele parava de exercer suas atividades habituais e se resguardava junto com a mãe. Já a questão número 8 perguntava qual era a função da guerra dentro da sociedade tupi. Tá? Então a guerra ela servia principalmente para vingar os mortos, porque era uma guerra de caráter vingativo, não acumulativo. E a questão de número 9 pergunta aí, defina antropofagia. O que era antropofagia? Era um evento, era um ritual realizado em uma aldeia em que o inimigo capturado era morto e devorado em uma festa ritual. Tá? E a questão número 10 também continua perguntando a respeito da antropofagia. O que é antropofagia? Não, o que é antropofagia? Não, gente. Porque ser devorado em um ritual de antropofagia era um final digno para um guerreiro. Desculpa, eu fui pensar aqui na estreia de Paraíso Tropical no Viva e viajei. A resposta, então, dessa pergunta. Por que para os tupis, os guerreiros mortos em guerra iam para uma espécie de paraíso? Então, ser morto ali, ser devorado, significava tecnicamente que você morreu em decorrência da guerra. E se você morria em decorrência da guerra, você ia para um lugar bom, tá? Por isso que os indígenas, eles não fugiam, né? Quem era preso não fugia, porque ele sabia que se ele morresse, ele teria um destino melhor do que se ele fugisse, além de ele ser considerado um covarde pela tribo originária dele. Questão número 11. Qual o significado do ato de comer carne do inimigo em um ritual de antropofagia? Então, eles acreditavam que eles incorporariam a força, a coragem e o espírito do valente guerreiro que eles estavam devorando. Por isso que eles não prendiam a pessoa, eles deixavam a pessoa solta. Porque se a pessoa fugisse, significaria que ela era uma covarde, e devorar uma pessoa covarde não era uma boa ideia dentro da simbologia da antropofagia, né? A gente pode continuar aí com a próxima aula, que é o módulo 10, né? Aquele com o terreno baldio, com o objeto de estudo de número 2, que eu pedi para vocês preencherem aí algumas informações. Tá? Aqui preencher o objeto de estudo, que é bem simples, né? Brasil pré-colonial, pontos dispersos pelo litoral, e de 1500 a 1530. Eu falei para vocês que tem aquelas duas datas, 1530, 1532, mas uma eles decidiram colonizar e na outra eles começaram a colonização de fato. Agora a gente vai para as características gerais do período do Brasil pré-colonial. Então, nessa época, a gente tinha o quê? Pouco interesse de Portugal pelas terras encontradas pelo Brasil, certo? Não teve preocupação em povoar o lugar, em fundar uma cidade, em trazer gente para ficar morando aqui por um longo tempo. Não teve.
certo? Só que também havia necessidade de conservar o litoral brasileiro para a manutenção da rota das especiarias, porque aí seria como se fosse um lugar para fazer um bom pit stop se desse algum problema lá na África. Aí vieram algumas expedições para explorar e defender as terras, né, e também reconhecer. E por último, a grande característica desse período foi o escambo de pau-brasil, que a gente falou bem na aula referente a esse assunto. Aí as expedições portuguesas, como preencher aqui? Então a gente tinha que colocar o ano, o tipo e as realizações. Então o ano, o ano da expedição de Gaspar de Lemos foi 1501. Ela foi uma expedição de reconhecimento e o que ela realizou? Ela reconheceu, evidentemente, boa parte do litoral brasileiro e ela identificou a presença de pau-brasil. Aí a gente teve também a do Gonçalo Coelho, em 1503, né? Foi uma expedição exploratória para ver o que tinha, pegar alguma coisa de positivo aqui, localizou um monte de floresta de pau-brasil, fundou uma feitoria, né? Porque antes de levar o pau-brasil, primeiro eles reuniam todos na feitoria o pau-brasil e depois enviavam para Portugal. E ele deu início à exploração de pau-brasil por escambo. Tá? Começou a explorar o pau-brasil por escambo. E por último, a gente teve aí as expedições, né, do Cristóvão Jacques, que foram duas. Uma começou em 1516 e outra foi em 1526, que foram expedições guarda-costas, que vieram para proteger o Brasil. Ele afundou vários navios estrangeiros e também destruiu fortes que foram construídos pelos franceses em várias partes do litoral brasileiro. Tá, então aqui a gente tem preenchido esse quadro, vamos para as atividades de fato. O que os portugueses esperavam encontrar assim que chegaram aqui no Brasil, né? Ouro e pedras preciosas, riquezas. A principal forma de riqueza são essas duas aí. E qual foi a primeira riqueza que os portugueses de fato encontraram? Pau-brasil. Né? Não conseguiram encontrar ouro, mas encontraram pau-brasil. Não era o que eles queriam, mas também não era de se jogar fora. E por quê? Que o pau-brasil era importante para os portugueses. Eu falei para vocês de duas, né? Mas aqui a gente tem mais alguns complementos. O corante vermelho, que servia para atingir os tecidos, certo? Pintar os manuscritos, as cartas que eles escreviam, e também eram utilizados na construção civil e na construção naval, ou seja, para fazer os móveis, para fazer os navios, para fazer as próprias casas. Para tudo isso, o pau-brasil era muito importante, porque era uma madeira muito boa. E de onde veio o termo Brasil para chamar o nosso país? Tem várias explicações, mas uma das principais é em função aí do comércio de pau-brasil que se estabeleceu aqui no Brasil, e os comerciantes passaram a ser conhecidos pelo nome de brasileiros. A questão de número 5 perguntava: explique as razões do pouco interesse dos portugueses pelo Brasil durante o período pré-colonial. Então, esse desinteresse, ele ocorreu primeiro porque eles não encontraram ouro aqui, né? Não encontrou ouro. Ai, que droga de lugar, né? E, em segundo lugar, o comércio de especiarias, ele dava muito mais dinheiro do que o pau, mas muito mais dinheiro mesmo que o pau-brasil. O pau-brasil aqui era uma atividade complementar para Portugal, uma atividade econômica complementar. Já a questão de número 6 perguntava quais eram as principais diferenças entre o Brasil pré-colonial e o Brasil atual. Então, não havia um sentimento de nacionalidade nos habitantes e o território era bem melhor, ou seja, não havia a identidade de brasileiro. As pessoas não se viam como brasileiras, né, que estavam por aqui. E o território, como a gente viu, era muito menor. A gente tinha o território teórico, que era o Brasil de Tordesilhas, e o território prático, que eram alguns pontos espalhados pelo litoral. Aí, para muitos historiadores, em vez de Brasil, qual a melhor forma de chamar o nosso país na época? Geralmente, tem muito historiador que prefere, em vez de falar Brasil, falar América Portuguesa. E a oitava questão pedia para caracterizar o monopólio real de exploração de pau-brasil. Gente, caracteriza o monopólio real de exploração de pau-brasil. A exploração só era permitida com autorização régia, ou seja, autorização do rei, aos interessados que poderiam extrair e comercializar a madeira mediante pagamento de tributos. Nossa, eu escrevi de forma muito difícil isso aqui, né? Então, o que acontecia? O rei ele tinha que dar permissão para uma pessoa vir aqui explorar o pau-brasil. Quando a pessoa tinha essa permissão, ele montava a frota, né? Subia lá no navio, vinha para cá, trazia umas coisas para dar para os índios do lugar, né? Do pau-brasil. Os índios iam lá, cortavam o pau-brasil, traziam o pau-brasil, reunia na feitoria, depois a feitoria colocava nas embarcações e voltava para Portugal. Lá em Portugal, a pessoa dividia o lucro com o rei
de Portugal, certo? Era o tributo que ele tinha que pagar, né? E por fim, a última pergunta é: quais os 3 tipos de expedições enviadas pelo rei de Portugal ao Brasil durante o período pré-colonial? Então a gente teve as expedições de reconhecimento, as expedições guarda-costas e também as expedições exploratórias. A gente teve esses 3 tipos aí de expedições, tá? Então a gente finaliza aqui a correção desse período agora. Na próxima aula a gente vai começar o módulo de número 11 e a gente vai estudar o que veio depois do Brasil pré-colonial, ok? Até lá então, se ficou com alguma dúvida, eu tô lá no grupo, se for horário de aula agora, para vocês tirarem dúvidas com essas questões aqui, tá?